Olá, eu sou o Dr. Yuri Ismael, médico psiquiatra e psicanalista e membro do Instituto de Psicanálise da Sociedade Brasileira de Psicanálise de Porto Alegre. Hoje eu estou aqui com a Yasmin e a gente vai conversar a respeito de alguns temas na área da saúde mental. Tudo bem, Yasmin? Olá, Dr. Yuri, tudo bem? Então, Dr. Yuri, eu estava olhando o teu Instagram e eu vi alguns comentários de alguns pacientes a respeito da medicação pregabalina. Poderia me falar um pouquinho mais sobre, para tirar essas dúvidas entre os pacientes? Claro. Olha só, a pregabalina, e não só a pregabalina, mas outras medicações que de alguma forma agem no tratamento da dor. Quando eu falo a respeito dessas medicações, são posts, são vídeos que mais repercussão eles acabam causando. E isso a gente pode pensar que muita gente sofre então de dor crônica. Como eu já falei, a pregabalina então ela é um anticonvulsivante, funciona como estabilizador do humor e também funciona para tratamento de dor e de ansiedade. Uma das dúvidas também foi sobre o medicamento engordar. Ele geralmente causa isso e tem uma média de tempo que precisa se tomar ou pode ser tirado? Também é importante falar sobre isso, né? Porque toda escolha de medicação que a gente faz, a gente tem que sempre cuidar com os efeitos colaterais que essas medicações podem causar. Então a gente sempre pensa no risco e no benefício que essas medicações podem trazer para o indivíduo. Então a pregabalina sim, ela tem uma tendência a ganho de peso com o tempo de uso, né? E também ela precisa ter uma dose mínima de utilização e de um tempo para que essa medicação faça efeito. Mas, de forma geral, quem utiliza, em função de dor crônica, principalmente, acaba tendo um resultado bastante interessante e que a gente deixa o ganho de peso em segundo plano e que se algo acontece nesse sentido do paciente ter um ganho de peso, a gente tem outras formas de também conseguir manejar esses efeitos colaterais. Perfeito, né? É importante primeiro tratar da saúde mental. E também uma das dúvidas dos pacientes foi, uma comentou que ela estava tomando uma série de medicamentos. E aí ela fez o tratamento e do nada o psiquiatra dela disse que não, ela poderia parar, que ela estava curada. Isso realmente pode ocorrer ou está totalmente errado? Bom, depende muito do que a gente está conversando em relação a para que ela fez o tratamento, né? Pelo que eu entendi, a pregabalina, nesse caso, estava sendo utilizada para tratamento de dor, né? Então a gente tem que pensar o que é que está causando essa dor. É muito frequente o diagnóstico de fibromialgia, junto com transtornos psiquiátricos. Certo. Então, a fibromialgia é uma patologia, né, que causa muita dor, principalmente em membros superiores, membros inferiores, na coluna, e que, a princípio, ela não tem cura, né? Ela tem uma flutuação dos sintomas sempre relacionada a questões de estado emocional. Então, a pessoa fica mais deprimida, a pessoa fica mais ansiosa, e a tendência é, sim, que essas dores piorem. Então, assim, curar eu acho uma palavra talvez não muito apropriada para esse caso. Mas sim, tem um período de estabilização, né? Tem uma importante melhora. Geralmente a gente indica, né, um tratamento para ansiedade, um tratamento para depressão juntamente com o tratamento da dor, e psicoterapia sempre é importante. Então há uma possibilidade de uma melhora importante do quadro de fibromialgia, que é o que causa a dor mais grave, assim, né, mais intolerante, né. Outra coisa importante que tu está falando é a questão da retirada de medicação. Da mesma forma que a gente leva um tempo para se utilizar as medicações e para as medicações começarem a fazer efeito, e a gente vai aumentando as doses gradualmente, né? A gente não inicia um tratamento, por exemplo, com a pregabalina com uma dose alta, em função dos efeitos colaterais, né? Porque no início de utilização de todas essas medicações, a tendência de efeitos colaterais geralmente é no início do tratamento, até o organismo se acostumar com a medicação. Então, da mesma forma que a gente inicia de forma gradual, é importante que a retirada também seja de forma gradual, né? Muitas dessas medicações elas podem ter potencial de efeito de retirada, ou seja, se tu para abruptamente essas medicações, elas podem sim causar alguns efeitos ruins, né? Como dor de cabeça,
náusea, tonturas, vertigens. Isso pode ser causado com a retirada abrupta das medicações, assim como no caso da pregabalina, por ser um anticonvulsivante, ela também pode ter alguns efeitos até mesmo de causar algum tipo de convulsão, né? Se retirada assim abruptamente, se a pessoa já tem uma predisposição a crises convulsivas. Então são medicações que a gente tem que ter muito cuidado, tanto para se iniciar quanto para se retirar. E tem alguma coisa assim que tu gostaria de falar sobre a medicação? Se tu indica para os seus pacientes, como funciona? A gente geralmente faz uma boa avaliação primeiro, para entender bem o que é que acontece, quais são os sintomas, né? Qual a história desse paciente. A escolha medicamentosa, a gente sempre tem que levar muito em conta a questão dos efeitos colaterais, como a gente estava falando. Então, por exemplo, uma pessoa que já tem um problema de peso, né, de muito peso, uma obesidade, algo assim, a gente vai tender a não escolher, né? A gente vai levar isso em conta para escolher uma medicação que não dê tanto ganho de peso. Isso é importante a gente falar. Da mesma forma como alguém que, como eu disse, né, a questão assim, tem uma história de um transtorno bipolar, por exemplo, e a gente não vai tentar escolher medicações que não influenciam dessa forma. Por exemplo, antidepressivos, no caso do transtorno bipolar, muitas vezes tendem a ter um aumento na questão do humor, né, da elevação do humor e podendo levar, inclusive, a uma crise de mania, um episódio de mania. Então a gente sempre vai pensar muito nos efeitos colaterais que as medicações podem causar, antes de fazer a escolha da medicação. Claro que existem guidelines, existem indicações para cada tipo de medicação, mas não é simplesmente isso, nós vamos usar isso. A gente tem existem nuances na escolha das medicações e por isso que é muito importante uma avaliação individualizada, né, com a história do paciente, para a gente minimizar os riscos do uso e da escolha da medicação. E tu falando sobre esse assunto, sabe, medicação e a questão de transtornos, dependendo se é depressão, ansiedade ou enfim, tem o teu e-book, né? Eu tava dando uma lida nele e eu achei ele bem importante. Tu trata bastante sobre qual o uso da medicação, se necessita de medicação e como funciona o tratamento. Tu poderia falar um pouquinho mais desse e-book, que eu vi que ele já tá no ar. Sim, a ideia do e-book surgiu justamente pelas perguntas dos pacientes, né? Ao longo desses 3 anos que eu me dispus a fazer um trabalho em relação à saúde mental nas redes sociais, eu fui recebendo e fui coletando muito material de perguntas e de dúvidas de pessoas, né, ao longo desses 3 anos e fiz um compilado, então, de todas as perguntas e montei esse e-book. Então, desde como funciona uma avaliação psiquiátrica, como funciona uma avaliação psicoterápica, como funciona uma avaliação para crianças, para adolescentes, né? As principais dúvidas em relação ao uso de medicações, então eu falo sobre antidepressivos, antipsicóticos, estabilizadores do humor, falo a respeito de uso de medicações que são os calmantes, por exemplo, se causam, se não causam dependência, falo a respeito de as principais patologias, como depressão, os transtornos de ansiedade. Então, eu tentei fazer algo mais abrangente, né, e que, de alguma forma, as pessoas que lessem, né, pudessem ter um entendimento maior em relação à psiquiatria, que, infelizmente, ainda há muito preconceito, há muito estigma, para tentar, de alguma forma, desmistificar a psiquiatria e a psicanálise e a psicoterapia, porque ainda há muito, né, essas frases como psiquiatra para louco, né, essas coisas assim, que fazem com que as pessoas posterguem muito a busca de ajuda e que muitas vezes um problema que seria relativamente fácil o tratamento e a pessoa melhoraria muito de qualidade de vida e isso fica postergando e a pessoa muitas vezes quando chega para atendimento psiquiátrico a situação já está bem mais grave, né? Sim. Não, mas então a gente encontra um conteúdo bem completo, né? Tem ali um material bem recheado sobre informações, dúvidas. Sim, e tem, como eu também faço atendimento de crianças e adolescentes, né? Também tem toda uma parte relacionada à infância, com transtorno de déficit de atenção, a ansiedade, a depressão na infância e na adolescência, né? E como funciona o atendimento de crianças também. É importante não só para os pacientes, mas também os filhos, né? Porque são gerações que passam. Mas muito obrigada então, doutor.
tirou as minhas dúvidas e de muitos pacientes. Eu que agradeço.